A bênção de receber. É preciso atenção, porque enquanto falamos, somos incapazes de ouvir da maneira adequada, e os pensamentos que se confundem em uma mente inquieta e barulhenta tornam impossível que o coração receba as bênçãos que lhe são próprias. Devemos aprender a guardar o silêncio, devemos aprender a cultivar momentos de silêncio. Vivemos tempos de profundas agitações e intrigas, onde existem muitas pessoas que se julgam sábias e que se apresentam como sábias o tempo todo. Se arrogando ao encargo de arautos da verdade, despejam receitas pelo mundo como se fossem raras detentoras do discernimento e emissárias do bom senso. Mas quando falta consciência e amor, não há sabedoria. Saber nas palavras não é o mesmo que saber na ação. Ah, como seria lindo se nos colocássemos em nossos devidos lugares com humildade e nos devotássemos com integridade para a purificação, para que encontremos o discernimento na fonte criativa primordial que governa a vida em seus mais elevados propósitos. Muitos desejam o status e o bônus próprios do encargo daqueles que ensinam, mas se esquecem das responsabilidades e das cobranças próprias dessa posição, e que em nossa condição é infinitamente mais abençoado e favorecido compreendermos que não temos todas as respostas. É abençoado e infinitamente gratificante assumir a postura de quem sabe que é apenas um aluno, receptivo diante dos aprendizados e empenhado para responder adequadamente às provas da vida. É profundamente abençoada a condição de aprendiz, pois quem se percebe na condição de aprendiz tem muito que aprender diariamente. E especialmente quando nos colocamos como aprendizes diante da tutela divina, notamos que temos um belo, longo e abençoado caminho de aprendizado a percorrer. E é neste momento que temos a chance de sair de lancinantes espirais introspectivos de quem busca ser constante emissário de respostas revolucionárias que nos elevem à condição de gênios pioneiros. Podemos notar que se ainda não temos a plena condição de sermos mestres na vida, temos a plena condição de sermos aprendizes e humildes ajudantes de classe. Mas antes disso, podemos simplesmente nos tornar mais receptivos e recebermos os abundantes aprendizados que nos são oferecidos, recebermos a devida orientação que nos é ofertada diariamente, não necessariamente por homens ou instituições, mas pela própria alma da vida, fazendo bom uso do discernimento que desenvolvemos, que é frequentemente posto à prova e tutelado pela própria vida em seus desígnios mais elevados. No momento em que a criatura humana é ludibriada pela ideia absurda de que já sabe de tudo, termina se fechando ao fluxo de novos conhecimentos, e assim sendo, se indispõe ao aprendizado de novas disciplinas e possibilidades. Portanto, quando você achar que já sabe de tudo, pode acreditar, estará se fechando para o fluxo de novos aprendizados. A própria vinda do Cristo, Jesus, nos ensina que é importante confiarmos em Deus não através do que julgamos que sabemos dele, pois os fariseus religiosos que o perseguiram o fizeram motivados pela ideia de que defendiam o que sabiam de Deus. Como seria diferente o futuro daquelas sinagogas e daquela nação se no momento em que o Mestre adentrou as sinagogas, os doutores da lei, ao invés de ver nele um adversário à proeminência do cargo de mestre, houvessem nele reconhecido a autoridade conferida pelo próprio caminho, verdade e vida, ao invés da autoridade conferida pela mera tradição. Foi pelo orgulho que se viram impossibilitados de descerem do constante encargo de professores. Dada a honra que era isso, diante de um povo que aprendeu a ser rigoroso em sua busca de aprendizado e conformidade com Deus no decorrer dos milênios. Tradição essa que, ao mesmo passo que os aproximou de Deus,
e os fez aprender e transmitirem aos seus descendentes tudo o que haviam aprendido, também os levaram a acreditar que Deus tudo já havia os dado a conhecer, acreditando assim que nessa terra nada mais tinham a aprender, pois Deus já havia os elevado à posição privilegiada e distinta diante dos povos, os quais eles só tinham a ensinar. Devido a essa postura diante da autoridade do Cristo, se viram incapazes de se colocar como alunos e, em nome de Deus, se tornaram inquisidores do próprio Espírito Santo. Diante disso, no tocante ao divino, aprendemos que devemos ter muito mais do que um intelecto preenchido por certezas, mas também um coração que guarda o lugar consagrado à esperança. Tal qual um estômago deve guardar o espaço vazio para o horário e refeições adequadas. Mas quando a fome é motivada pela crença na possível escassez ou na carência emocional da falta paterna ou materna, é frequentemente preenchido em horários inadequados por refeições inadequadas e em demasia, e acaba por levar a enfermidades. Assim também é o coração. Por ignorância da nossa condição de filhos e filhas do divino, podemos ser motivados a uma constante busca inadequada por preenchê-lo em momentos e maneiras insalubres. Mas quando reconhecemos nossas verdadeiras necessidades e trabalhamos com integridade pela conquista do justo provento no momento adequado, e especialmente quando sabemos a quem servimos e buscamos conhecer a cada dia mais dele, confiando e servindo ao Senhor, que é mais do que um patrão, mas é também nosso amigo, segundo sua própria palavra, então sabemos guardar limpo e livre de nossos próprios apetites o espaço que será por ele preenchido no momento e da maneira adequada, por alimento substancioso que nos fortalece e nos leva ao crescimento. Para quem não confia na colheita, a fome se torna desespero, e o desespero se torna apetite por fontes duvidosas e até mesmo venenosas. Mas para quem sabe que a colheita virá, guarda o vazio da fome, confiante da integridade do alimento que já vem. Deus é hoje o mesmo Pai que foi ontem e que também será amanhã. Mas é importante que nós, enquanto filhos em processo de amadurecimento, saibamos que nem sempre o prato de hoje será o prato que nos foi dado ontem. Pois se assim o fizermos, corremos o risco de rejeitar a refeição divina que nos é apresentada a cada amanhecer. Mais do que buscarmos a segurança no prato que já conhecemos, é necessário encontrarmos a segurança na fonte que o oferece. Até mesmo na culinária humana é possível perceber como o tradicionalismo nacionalista oferece pratos que agradam o paladar por memória afetiva, enquanto enche o bolso daqueles que os preparam, jogam ribanceira abaixo a saúde daqueles que os degustam. Em tempos passados, pizzas e massas transbordantes de gordura saturada, a elas eram atribuídas a força e a resiliência de guerreiros, muito embora tivessem uma expectativa e qualidade de vida imensamente inferiores às dos tempos atuais. Muitos dos que trabalham nestes setores souberam acolher a verdade advinda do discernimento científico do nutricionismo para aprimorarem suas receitas, assim tornando-as mais saudáveis, substanciosas e até mesmo mais saborosas. Mas muitos, prisioneiros de um atavismo tradicionalista, se apegaram à maneira antiga e dizem que a única maneira correta de fazer pizza é aquela que era usada há séculos atrás. Tal qual os fariseus fizeram com Jesus há mais de 2000 anos atrás, e recentemente, mais de 2000 anos depois,
um judeu também fez com um cristão, repreendendo-o de falar sobre Jesus em praça pública. Quando o cristão indagou ao judeu se ele achava justo o que ele estava fazendo diante das escrituras de sua lei, o judeu disse que justo seria se ele o matasse, porque na lei estava escrito que quem adora ídolos deveria ser morto, se houvesse um sinédrio ali. E ele estava idolatrando a Jesus. Este é um exemplo claro de como o atavismo tradicionalista pode fazer algo íntegro e divino que se apresentou há mais de 2000 anos atrás para ser não apenas uma novidade, mas algo intragável. Por isso é necessário o bom senso de assumir a própria ingenuidade e reconhecermos que não somos professores. Na verdade, somos crianças que carecem de instrução e aprendizado para educar as próprias mentes e o próprio apetite. Assim disse nosso amado Mestre: vinde a minhas crianças. O que ele quis dizer e o que ele esperava de nós quanto a essa orientação? Pureza no coração, a paz para receber e a confiança da criança de que será cuidada, amparada e orientada. Que tenhamos a maturidade de acolher a condição de crianças, aprendizes, e a vida será infinitamente mais leve. É bom lembrarmos, um bebê pouco aprende, mas assim que se torna uma criança, se coloca em posição de contemplação e aprendizado diante da vida. Somos chamados a sermos semelhantes a crianças. Não sejamos ingênuos. A vida segue repleta de perigos a serem evitados e combatidos através do discernimento que nos é fornecido. Mas saibamos notar que diante de muitas situações difíceis e dolorosas da vida, é muitas vezes a nossa postura e necessidade de nos sobrepormos a estas situações que as tornam mais duradouras e dolorosas. Mas quando buscamos a orientação, a tutela, a proteção e a guiança dos desígnios mais elevados, de quem se reconhece como filho e aprendiz, notamos que Deus não quer nos tornar guerreiros destemidos diante dos conflitos da vida, mas como um bom pai, nos quer educados em um educandário de ambiente seguro e fortalecidos por esforços não de conflitos, mas por esforços em caminhos de integridade, de construção pela realização de seu reino na terra. Mas para isso é necessário mais do que a disposição, mas também a coerência de sermos humildes diante do fato de que não somos plenos conhecedores do projeto, pois o arquiteto é imenso em sabedoria de conhecimentos, por ora insondáveis. Nem mesmo os nossos irmãos mais velhos, os próprios arcanjos, seriam capazes de compreender e sondar os desígnios divinos em toda a sua profundidade e plenitude. Mas se não podemos compreender toda a sua complexidade em plenitude, podemos pelo menos reconhecer sua qualidade imensamente agradável e nutridora. Uma vez que nos habituamos a isso, se torna imensamente fácil nos desapegarmos dos atavismos tradicionalistas tóxicos, que têm se apresentado há milênios como única fonte de sustento. Uma vez que deixamos livre esse espaço que era preenchido pelas toxicidades ofertadas por aqueles que nos convenceram pelo medo da fome, este espaço será preenchido pelo Pai que nos quer íntegros, fortes e em processo de crescimento e em serviço pelo estabelecimento de seu reino na terra. Não preenchamos esse espaço sagrado com receitas do passado vendidas por aqueles que enchem os bolsos sacrificando nossa saúde, mas guardemos espaço para o que é íntegro.
Não despendamos nosso tempo contando histórias de guerra e fracasso espiritual como se fossem histórias de vitória. Mas nos lembremos que Adonai Tsavayot foi traduzido como Senhor dos Exércitos, mas que em sua tradução literal poderia ser traduzido como Senhor das Hostes Celestiais. Portanto, ao invés de recontarmos a história milenar que consagra um povo à soberania étnica em detrimento de outros povos de outras culturas, que possamos investir nosso tempo em escrever junto do Senhor das Hostes Celestiais a história de redenção de nosso pequeno mundo ao patamar de comunhão com os mundos celestiais. Aos nossos olhos, conforme o que a história nos tem ensinado, pode parecer uma utopia, um mundo distópico, uma realidade que não pode ser, mas aos olhos do autor, assim é.